Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Bom, abençoados, vamos começar, analisando lá o texto, ou voltando ao texto inicial, em que nós trouxemos informações sobre essa mensagem, está ali, aparecendo para você. Eu abordei lá aquelas palavras que vocês estão vendo, né? Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E é claro que existe toda essa continuação, mas vamos aqui, vou deixar um pouquinho para que vocês vejam. Tá? Quem são os perversos desse texto? Senão aqueles que mataram o Messias. Aqui não está se referindo a qualquer tipo de perversos ou a qualquer tipo de perversidade, tá? Aqui está se referindo a um povo que durante o seu processo de existência daqueles dias, o Israel bíblico, eles foram perversos. Houve gerações perversas. E a geração de Yahshua, de Jesus, foi a mais perversa de todas elas. Sobre esta geração cairia toda essa profecia. Vamos ver onde Jesus falou isso? Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 35 e 36, que diz: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Entendendo terra, tá, abençoado? A terra é aí a terra prometida, tá? Lembrando sempre disso, estamos dentro de um contexto rígido judaico. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, Jesus não mente, né, abençoado, que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Se você ler aí todo o compêndio, todo o capítulo 23 de Mateus, você vai ver quantas vezes o Senhor falou a palavra ai. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós. Então, ali Yahshua mostra toda a fúria de Deus para com essa nação. Então, o nosso entendimento aqui, queridos, não pode ser os perversos de hoje, tá? E muito menos os de amanhã. Porque perversidade, abençoado, sempre existirá a perversidade da carne humana, se assim não for tratada adequadamente dentro da visão correta da palavra. Porque se for assim, a Bíblia se perde no tempo e espaço, e não estaríamos sendo sinceros nem com a palavra e nem com vocês, se eu quisesse futurizar isso aqui, tá? Entendeu, abençoado? Isso está ligado intimamente e eternamente ao povo de Israel, o Israel bíblico. Então estamos entendidos, abençoados, dessa primeira parte dessa mensagem? Bom, queridos, vamos prosseguir então. Vamos agora analisar a expressão, que Pedro usa ali, dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que Pedro estava dizendo aqui, queridos? Será que Pedro estava dizendo que aquilo ali poderia se cumprir tanto naquele momento como em 1000 anos? Contrariando assim o que Yahshua disse que seria para aquela geração e que acabamos de ver? Claro que não. Pedro foi fiel ao que ouviu do mestre Yahshua. Irmãos, a verdade é que poucas passagens sofreram mais com erros de construção do que essa que estamos analisando. Pois se considerarmos que todos, desde o Antigo Testamento, falaram de um juízo para Israel, passando por Yahshua, que marcou até que seria em 40 anos esse acontecimento, passando pelos seus discípulos, passando pelo apóstolo Paulo, e todos, sem exceção, falaram que numa brevidade desses eventos. Agora imagine que Pedro aqui solitariamente, usando esse versículo para anular a brevidade de que seriam esses tempos, dizendo que isso poderá acontecer em qualquer tempo. Porque é assim que o sistema trabalhou, esses versículos. Ele pode acontecer a qualquer tempo. Se Pedro estivesse falando isso, meus irmãos, Pedro seria um traidor daquilo que ele mesmo mais tarde iria morrer sendo perseguido. Ou seja,
É claro que Pedro não está dizendo que isso pode acontecer a qualquer momento. É incompatível pensar assim dentro das Escrituras. Mas fora dela, e é isso que a tradição fez e faz, né? E os ateus de baixo entendimento fizeram. Os futuristas usaram essa passagem para causar pânico na vida das pessoas e fragilizarem elas em todas as áreas para se beneficiarem. É igual o urubu, né? Come a carniça, né? Mata e come a carniça. Não que o urubu mate, mas o carniceiro é o urubu. E os ateus para dizer que a Bíblia é uma farsa. E ambos estão sinceramente errados. Pedro, meus irmãos, sendo conhecedor da lei e dos profetas, buscou esse entendimento para escrever sua carta dentro onde? Da Taná, que é a Bíblia judaica. Aqui ele faz uma alusão às palavras do salmista, nas quais ele contrasta a brevidade da vida humana com a eternidade da existência divina. Né? Vamos ler esse versículo, se encontra em Salmos número 90, versículo 4, que diz o texto: 1000 anos à sua vista são apenas como ontem, quando já passou. Como entendemos essa palavra aí do salmista, queridos? Como poesia, não é? E uma linguagem simbólica e estritamente judaica. Porque, queridos, era muito comum entre eles usarem expressões máximas. Era comum para o judeu fazer isso, né? Por exemplo, como o número 1000, né? Então o judeu é muito intimamente ligado à questão dos números. O número 6 também é amplamente usado dentro do meio judeu, né? O número 7. Até existe, vocês já sabem disso, porque eu já falei uma mensagem aqui nesse canal, que cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um número. Existe a numerologia hebraica, é muito utilizada até por famosos, né, que mudam seus nomes de acordo com essa numerologia. A Cabala, por exemplo, também, que é um lado místico até hoje, usado dentro de Israel. Então existia e existe entre eles essa questão muito forte entre os números. E se buscarmos o contexto desta carta de Pedro, havia alguns que já estavam apostatando da fé de Cristo. Ou seja, o tempo para eles rugia diferente de nós. Né? O tempo para eles era contra eles. Então isso causava uma apostasia. Nunca vai vir, né? Fala que está vindo em breve, breve nunca vem. E eles acabavam, muitos deles, voltando ao judaísmo. Então Pedro aqui usa essa expressão. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, o Senhor tarda, mas não falha. Não desanimem. Enfim, todos esses argumentos eram usados para manter o povo o quê? Ligado a essa vinda que seria de forma eminente e breve. Agora, certamente, atenção no que eu vou falar, seria o cúmulo do absurdo considerar essa imagem poética sublime como um cálculo para a medida divina no tempo, ou como uma justificativa para desconsiderar totalmente as definições de tempo nas predições e promessas de Deus. Isso é muito sério. No entanto, não é incomum para o sistema citar essas palavras como argumentos ou desculpas para a total desconsideração do elemento do tempo nos escritos proféticos. Uma descontextualização. Mas o cristianismo tradicional tem um tratamento arbitrário e fora do contexto bíblico de dizer que tais notas de tempo profético pode ser entendida dessa maneira. Olha só o que eles acham, abençoados. Um verdadeiro absurdo. Eu vou colocar para vocês ver como a teologia se comporta em relação à questão do tempo bíblico. Olha só. Então a questão do tempo bíblico para a teologia do cristianismo tradicional é isso aí. Em breve pode significar tarde. Próximo pode significar distante. Curto pode significar longo e vice-versa. Meus irmãos, quando se assume, atenção, esse tipo de pensamento para a interpretação bíblica, que é, de certa forma, errada, aí usam esses argumentos para dizer que as coisas ainda irão acontecer. Porque eles falam assim: olha, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia.
E se o sistema religioso pensa assim, meus irmãos, eles batem de frente com as escrituras. Porque o que mais vemos sobre a parousia ou a vinda de Yahshua são afirmações de que isto aconteceria como o mais próximo possível. Está entendendo, abençoado? Meus irmãos, eles batem de frente com a lei e os profetas. Eles batem de frente com o que Yahshua falou. Mas é isto mesmo que fazem o tempo todo. E eu tenho mostrado isso aqui no canal. Eles se valem da história deles. Eles se valem da tradição. Eles se valem de suas instituições poderosas, alencadas ao poder, do que simplesmente pela exegese bíblica. Eles não se valem pela exegese bíblica. O mesmo mal entendimento, o sistema usa essa tradução suja para 2 Tessalonicenses capítulo 2, em que Paulo também fala sobre essa questão tempo. Eles usam esse mesmo tipo de argumento. Irmãos, eu sinceramente, eu acho desnecessário aqui de repudiar de maneira mais forte um método que eles usam, não natural, de interpretar a linguagem das escrituras, como eles fazem. Meus irmãos, essa interpretação é pior do que não gramatical e irracional, chegando a ser imoral, um estupro textual e anacrônico. É o mesmo que sugerir que Deus tem 2 pesos e 2 medidas em suas relações com os homens. Imagina se Deus confunde seus filhos com tempos eternos e tempos humanos. Se Deus usasse disto, seria uma covardia conosco. E que em seu modo de calcular há uma ambiguidade, uma variabilidade que tornam impossível de dizer em que tempo o Espírito de Cristo nos profetas pode significar. Fica impossível. Por isso que eles estão sempre empurrando com a barriga, por isso que quando acontece catástrofe, quando eles conseguem enxergar uma pontinha de texto bíblico, eles vão lá e dizem, não, olha agora. Ou seja, parece implicar que um dia pode não significar um dia, nem 1000 anos por 1000 anos, mas que pode ser o outro, em que curto não pode significar curto, e assim por diante, uma tremenda de uma confusão. Vocês estão entendendo? Se não fosse assim, meus queridos, não haveria interpretação possível de profecia nenhuma na Bíblia. Se aplicarmos essa lógica do cristianismo tradicional, a Bíblia estaria em conflitos. E aí entra quem? Os ateus, os de outras religiões. Por isso que muitos começam tão bem na graça e agora estão espalhados e tentando espalhar. Se pensarmos assim, estaríamos privados de toda e qualquer precisão e até de toda credibilidade. Meus irmãos, se houvesse tanta ambiguidade e incerteza em relação ao tempo, aqui na carta de Pedro, lá na carta de Paulo que eu citei em Tessalonicenses, pode haver menos ambiguidade e incerteza em relação a todo o resto. Se você desconfia de um versículo da palavra, cai por terra a palavra. É uma confusão, gera uma confusão. Por isso que eles do sistema religioso estão em confusão doutrinal. Muitos batizam assim, outros batizam assados, outros usam costumes antigos, outros até muito moderno, que eu acho. Uns falam que é trindade, outros falam que é triunidade. Uns colocam imagens, outros se dividem e se dividem e se dividem. Por que acontece isso entre eles? É a ambiguidade que eles veem em suas interpretações. Cada um traz o seu conceito, mas nenhum deles dentro das Escrituras. Meus queridos, a própria Escritura, no entanto, não dá importância a esse método de interpretação. Por quê? Porque a fidelidade de Deus é um dos atributos mais frequentemente atribuídos ao Deus que guarda os convênios e seus pactos. E a fidelidade divina é o que o apóstolo Pedro afirma nesta mesma passagem. Querem ver? 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Vou colocar para vocês aí. Está aí o texto.
Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? O que Pedro está fazendo aqui? Zombando dos escarnecedores que impugnaram a fidelidade de Deus. E pergunta o quê? Onde está a promessa da sua vinda? Então no verso 9, Pedro faz uma resposta aqui para eles. Está aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ou seja, meus irmãos, não há inconsistência nem esquecimento nele. O lapso de tempo não invalida a sua palavra. A sua promessa é certa, seja para o próximo ou para o distante, para o dia de hoje ou de amanhã, ou para os próximos 1000 anos. Para ele, um dia e 1000 anos são semelhantes, ou seja, a promessa que vence em um dia será realizada pontualmente, e a promessa que vencerá em 1000 anos será realizada com igual pontualidade, sem deixar ambiguidades de pensamentos. Meus irmãos, a duração do tempo não faz diferença para ele e nem anulou o que se cumpriu, pois se cumpriu no tempo certo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Fico às vezes preocupado aqui com as informações. Vocês estão entendendo? Então ele não falsificará a promessa que tem apenas um dia para ser cumprido, nem esquecerá a promessa que se refere a 1000 anos depois. Longo ou curto, um dia ou uma idade, não afeta a fidelidade de Deus, e glória a Deus, é nisto que nós confiamos. O Senhor não retarda a sua promessa, Ele mantém a verdade para sempre. Então, meus queridos, Pedro está informando, quando o Senhor promete algo, Ele vai cumprir. Ele não está dizendo que aquilo que foi prometido pode durar 1000 anos. Isso seria uma negligência e uma quebra de promessa dita pelo Senhor, amplamente na palavra. Deus não ia deixar isso acontecer. E ele está dizendo o quê? Que tarda, mas não falha. Não há um duplo sentido aqui como perto, perto longe, ou curto longo, ou breve longo. Porque isso seria 2 pesos e medidas diferentes em suas relações com a humanidade. Como se Deus fosse um brincalhão com os homens. Nós não temos noção de eternidade. Nós trabalhamos em horas, em minutos, em tempo humano. Deus jamais ia usar um tempo eterno para se referir a algo que Ele prometeu a ti. Não! Mas vocês já viram que é assim que o sistema pensa, não é verdade? Eles falam assim, olha, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não é assim que eles falam? Porém, para Deus, um dia é como 1000 anos. Isso é jogar um balde de água fria na pessoa, sim ou não? Por isso que muitos hoje se encontram, meu irmão, desenganados do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia, que é eterno e vive para sempre. Hoje eles conhecem o Deus da religião, o Deus do sistema, o Deus da denominação A, o Deus da facção B. E também por causa desse entendimento torto, os ateus de baixa qualidade riem da Bíblia. Meus irmãos, é evidente que o objetivo do apóstolo nesta passagem é dar a seus leitores a garantia mais forte de que a catástrofe iminente dos últimos dias estava às vésperas da realização. A veracidade e a fidelidade de Deus eram as garantias para o cumprimento pontual dessa promessa. Por isso que Pedro usou isto. Por isso que ele ter insinuado que o tempo era uma quantidade variável na promessa de Deus, como ensina a cristandade tradicional, erradamente. Estão entendendo, abençoado? Então, se é assim, desta forma, ele usa esse evento para ocultar o seu argumento e neutralizar o seu próprio ensino. Por isso que eu falei, Pedro estava sendo traidor de si mesmo? Claro que não. O Senhor não é indiferente à sua promessa. E Ele cumpriu naqueles dias a sua promessa, destruindo os céus, o templo de Jerusalém, a terra que era Jerusalém, através do fogo. E que neste caso, como eu falei, tem um lado literal e simbólico, porque foi através do fogo
que a cidade e o templo foram destruídos, e aquilo ali foi o juízo, o julgamento, que fala do juízo de Deus. Foi o julgamento para aquela geração perversa. E lembrou Pedro, o Senhor tarda, mas não falha, pois lembrou o Antigo Testamento, dizendo que para o Senhor o rápido é rápido, 1000 como 1 e 1 como 1000. E aconteceu, quando todos menos esperavam, na primavera do ano 70 depois de Cristo, as tropas comandadas pelo general Tito rasgou a cidade ao meio, matando mais de 1 milhão de judeus e destruindo o seu centro de poder de governo da terra e o seu governo espiritual. A terra e o céu destruído. E isso aconteceu como um ladrão na noite. E aqui, meus irmãos, eu paro com essa parte da mensagem. Mas ainda tenho outras coisas para passar para você, para falar melhor, explicar para vocês, principalmente nesse termo que eu usei aí, o ladrão da noite. Eu também falaria sobre céus e terra, os elementos se desfazendo, e falando assim o novo de Deus, o âmago dessa mensagem, que Paulo coloca lá no versículo 13 de sua carta. Diz o texto: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus em nova terra, em que habita a justiça. Mas, abençoados, eu só farei esse complemento dessa mensagem mais uma vez, se vocês quiserem, tá bom? Se vocês quiserem ouvir essa conclusão maravilhosa que eu tenho desse estudo, é só colocarem aí nos comentários e com certeza vamos fazer a terceira parte. Senão a gente prossegue, né, para outras mensagens também muito importantes como esta. Porém, eu considero acabar essa mensagem para que vocês tenham o total entendimento dela, tá bom? Mas eu só farei isso dependendo dos comentários, tá legal? Então, abençoados, estamos chegando aí ao fim de mais uma mensagem neste canal. E mais uma vez, como é lindo, né, nós termos argumentos convincentes, sem tirar da própria palavra o brilho dela, né? E eu tenho certeza, meus irmãos, que depois desta mensagem, quando alguém do sistema religioso questionar vocês, ou mesmo um ateu desavisado, que na verdade parece mais um cristão incubado, né, que usa a Bíblia para provar que Deus não existe, só pode ser um cristão incubado. Um ateu clássico, ele procura fora da palavra. Então eu procurei abordar com vocês esse tema. Eu tenho certeza que vocês, com essa base de hoje, refutarão com base, tá? E essa é a nossa intenção, meus irmãos. Munir vocês de argumentos convincentes de que existe uma forma com mais qualidade de se entender as coisas de Deus dentro da palavra. Tá bom, abençoado? Só lembrando também a vocês que esse e outros temas nós temos nas nossas apostilas, tá bom? Tudo isso que foi dito e provado na palavra, inclusive os argumentos que eu uso, estão lá nessas apostilas que eu considero importantes para você. E eu tenho a certeza que aquele que se aproximar de ti será contagiado pelo bom perfume que de ti sairá. E com certeza você vai deixar um legado para que os nossos filhos e netos não se envolvam mais nesse sistema que é uma corrupção da palavra. E que até os dias de hoje nós sofremos esse impacto em nossas vidas. Eu tenho 25 anos que eu ainda trago resquícios lá da velha religião. Né? Às vezes eu falo assim, caramba, eu poderia ter sido um ser humano melhor se não tivesse conhecido o sistema religioso. Cheio de regras, né? Conduzem o homem o que? À escravidão, ao medo. Mas o recado está dado, abençoado. Quer se aplicar a essa palavra e entender como temos essa visão de entendimento, confiram lá as nossas apostilas, tá bom? E se vocês quiserem que eu volte com mais uma parte dessa incrível mensagem, deixem nos comentários o seu desejo de aprender mais dessa carta de Pedro falando da parousia do Senhor. Tá bom, abençoados? Então, é como eu sempre falo, abençoado, eu vou ficando por aqui, tá? Graça e paz e até a nossa próxima mensagem.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.